a notícia mais comentada, talvez, dessa semana, certamente vai ser a condenação nos Estados Unidos do ex-policial Derek Chauvin pela morte do negro George Floyd no ano passado. Ele foi a júri popular, foi condenado. Ele não apresentou a defesa, né, Pavão? Não, ele invocou a quinta emenda e o direito de ficar calado. Não, ele teve defesa, mas Então, ele não se pronunciou, ele né? não prestou depoimento, ele invocou a quinta emenda, que é o direito de ficar calado. E ele recebeu 3 condenações por homicídio doloso, não intencional, né? Mais duas classificações de homicídio. Ele, além dele ter sido condenado pelo júri, ele pode pegar uma pena de até 75 anos. A pena ainda não foi determinada Não, pelo juiz. o juiz Tem determinou... 8 dias, né? Não, determinou em uma semana para juntar peça, o juiz, daqui a 2 meses, 8 semanas. ele estabeleceu 2 meses para a divulgação da sentença, né? Porque ontem o corpo de jurados, e nos Estados Unidos, o júri ele só pode se manifestar quando for unanimidade. Então, todos os jurados, tanto que o último ato do julgamento ontem foi perguntar individualmente para cada jurado se estava de acordo com a decisão pela condenação. E todos, um por um, falaram que mantinham. Era um júri de maioria branca, inclusive, né? Sim, sim. E tanto que os números dos jurados é uma coisa... Porque esse corpo de jurados, até ser formado, inúmeros foram descartados pelos 2 lados. Mas era um julgamento que ele foi atípico do início até o fim, porque a própria polícia declarou que o policial, os próprios chefes falaram que aquilo não pode acontecer. E mais ainda, Paulo, durante o julgamento passaram os diversos filmes, diversas gravações da cena da abordagem policial. E um dos filmes que mais chocou todo mundo foi de uma criança que não tinha nem 10 anos, que filmou com o celular. E mesmo diante de uma situação dessa e de todo mundo implorando para o policial tirar o joelho do pescoço, ele continuou. Parece que... E ontem era uma tensão muito grande nos Estados Unidos, porque fosse o veredito diferente, a coisa podia ficar muito séria. Então, era um momento muito delicado, que depois até o presidente Joe Biden se reuniu com familiares do George Floyd, com lideranças da comunidade negra, americana, pastores, e está se tentando dar uma pacificada, mas a verdade, o fato é, os Estados Unidos estão passando por um momento muito complicado e até que as coisas sejam realmente colocadas no seu lugar com a sentença e com a mudança de procedimento dos policiais, a situação lá é bem tensa ainda. Eu tenho a impressão, Ronaldo Serápicos, inclusive pelas celebrações que aconteceram na própria cidade de Minnesota, onde foi o crime, também em Nova York, também em Washington, que o julgamento de ontem ele fica para a história, Ronaldo. Então, Paulo, quem viu as imagens sabia que não tinha nenhuma chance desse resultado ser diferente. Não interessava quem fosse o júri, não interessava quem fizesse a defesa, se esse Derek aí ia prestar depoimento, se não ia, se ia contar alguma história. Não tinha como, as imagens são... o julgamento completo são as imagens. Você vê que ele faz de propósito, ele ignora totalmente os pedidos da vítima e das pessoas que estavam presentes, ele se impõe, ele ameaça, quer dizer, ninguém se aproxima porque tem medo, né? Ele várias vezes põe a mão, leva a mão à arma, ameaçando que se alguém se aproximar vai tomar um tiro, e, enfim, não tinha outro veredito que fosse razoável. Vamos ver a pena, evidentemente, que acredito também que vai ser uma pena exemplar, mas a grande discussão que fica, Paulo, e é essa razão que estão dando tanta importância, chamando de um julgamento do século aí, porque o julgamento não teve nada de excepcional, é simplesmente ratificar, como eu disse, o que as imagens já tinham mais do que provado. A questão aí é a história do crime racial. O crime, para mim, está muito claro que foi um crime contra a humanidade. O sujeito ele podia ter feito aquilo com qualquer pessoa, é uma barbaridade, uma coisa terrível, a punição teria que ser a mesma. Mas essa discussão a respeito do crime racial ou não, isso ainda vai ser discutido durante muito tempo,
Porque, é claro, você tem nos Estados Unidos uma estatística muito relevante de violência policial contra negros, que é uma coisa, inclusive, que acontece aqui no Brasil também. A gente tem uma estatística semelhante. Existe um histórico de violência mais acentuada quando ou a vítima ou a pessoa que está sendo abordada é negro. Isso é um fato. Agora, isto é determinante para o crime? O crime foi com esta intenção racial? Essa foi a justificativa? Mas ele matou o sujeito porque ele era negro? Se fosse um branco ali, ele teria colocado o joelho em outra parte, não no pescoço dele? Essa é uma discussão que não tem como, você tem que entrar na cabeça do cara, né? O fato é o seguinte: injustiça gera uma situação tensa e que leva as pessoas a cometerem outras brutalidades. Então a injustiça tem que ser contida sempre. E dessa vez, diferente de outras ocasiões em que os americanos abrandaram penas de ex-policiais, né, limparam a barra de policiais violentos, dessa vez não tinha jeito, porque senão você ia ter uma revolução, uma comoção geral. Mas essa discussão, Paulo, é que vai ficar, não é o julgamento em si, foi um julgamento simples, não tinha o que fazer. Agora, a discussão se a polícia, quando age violentamente, é crime racial, é um crime contra a humanidade inteira, você não pode ter violência contra ninguém, né? Essa é uma discussão que vai ficar e talvez não tenha solução nunca.